Olá pessoal, aqui é o professor Eliezer Cavalheiro de Biologia 1 para a aula 11, cujo assunto é organelas citoplasmáticas. Antes de começar o vídeo, eu já gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta os vídeos se gostar, comente, compartilhe com seus amigos, isso é importante para o fortalecimento do canal. E agora vamos ao vídeo. Gente, olha só, no vídeo de hoje, como eu falei anteriormente, iremos abordar o assunto organelas citoplasmáticas. Pessoal, como vocês bem sabem, a célula ela é dividida basicamente em três partes fundamentais: membrana plasmática, citoplasma e núcleo, né? Lembrando que a célula vegetal, como nós vimos nas aulas anteriores, ela também é formada por parede celular, além desses três componentes. Gente, o citoplasma ele é o interior celular e nele há compartimentos separados entre si por membranas, chamadas orgânulos ou organelas. Então, olha só, as organelas citoplasmáticas, elas encarregam-se da respiração, de fabricar ou armazenar substâncias, entre outras questões. Veja a função a seguir de cada uma delas. O primeiro tipo de organela citoplasmática que nós iremos abordar neste vídeo são os ribossomos. Gente, os ribossomos eles são organelas não membranosas encontradas tanto nas células procarióticas, como as bactérias, quanto nas células eucarióticas, como nas células animais. Podem ser encontradas livres no citoplasma ou associadas a outra organela, o retículo endoplasmático granuloso. Tem como função a síntese de proteínas. Agora vamos falar sobre os centríolos. Pessoal, os centríolos, assim como os ribossomos, são organelas não membranosas encontradas aos pares nas células animais, geralmente próximo ao núcleo celular. Então, olha só, eles são constituídos por túbulos de proteínas e participam da formação de cílios e flagelos, além de ser fundamental no processo de divisão celular. Os cílios e os flagelos são estruturas proteicas organizadas a partir dos centríolos. Os cílios podem ser encontrados, por exemplo, na traqueia e auxiliam no transporte de muco e na eliminação de impurezas. Os flagelos, por sua vez, podem ser encontrados nos espermatozoides e eles atuam na mobilidade da célula. Agora falaremos de forma breve a respeito do citoesqueleto. Pessoal, o citoesqueleto ele é encontrado nas células eucarióticas. Ele é formado por microfilamentos e microtúbulos de proteínas responsáveis pela organização interna, e pelo formato da célula. Também permite o deslocamento de substâncias e de organelas no espaço intracelular e participa dos movimentos celulares. Então, gente, olha só, basicamente, o citoesqueleto, como o próprio nome sugere, seria ali o esqueleto da célula, responsável pela sua forma e também está relacionado ao movimento de substâncias e de organelas no espaço intracelular, assim como também participa ali dos movimentos da célula. Retículo endoplasmático. Gente, o retículo endoplasmático ele é formado por uma rede de canais interligados e distribuídos por toda a célula. Está presente nas células eucarióticas, atua no transporte de substâncias pelo citoplasma. Pode ser de dois tipos, o granuloso e o não granuloso. Se possuir ribossomos aderidos à sua membrana, será denominado retículo endoplasmático granuloso. Se não houver ribossomos aderidos, será denominado retículo endoplasmático não granuloso. O retículo endoplasmático granuloso participa da síntese de proteínas, enquanto o retículo endoplasmático não granuloso participa da síntese de lipídios e da desintoxicação celular. Então, olha só, pessoal, resumindo, o retículo endoplasmático celular, ele é dividido em dois tipos específicos de retículos. O granuloso, também em outros livros, em outros vídeos, vocês podem ver o termo rugoso, tá, pessoal? É a mesma coisa, granuloso e rugoso. E o outro tipo de retículo endoplasmático é o não granuloso, também chamado de retículo endoplasmático liso. Qual é basicamente a principal diferença entre esses dois tipos de retículos? O granuloso ou rugoso, ele apresenta ribossomos aderidos à sua membrana. E lembre-se do que eu comentei anteriormente com vocês, os ribossomos são organelas citoplasmáticas responsáveis pela produção de proteínas. Então, o retículo endoplasmático granuloso, que possui ribossomos aderidos à sua membrana, a sua principal função, a sua função, melhor dizendo, é participar da síntese de proteínas. Enquanto o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, pelo fato de não possuir ribossomos aderidos à sua membrana, ele tem outra função, que está relacionado basicamente à produção de lipídios e também relacionado à desintoxicação
celular. Tudo bem? Vamos agora falar a respeito do complexo de Golgi, também chamado complexo golgiense. Pessoal, essa organela basicamente é constituída por uma membrana lipoproteica formada por sáculos achatados, empilhados, localizados geralmente próximo ao núcleo das células eucarióticas. Tem como principal função a secreção celular. Neste processo, recebe, transforma e libera substâncias no interior de vesículas que atuarão no próprio citoplasma ou no meio extracelular. Lisossomos. Os lisossomos são organelas membranosas originadas do complexo golgiense. Em seu interior encontram-se enzimas digestivas, o que lhe confere, por exemplo, a função de digestão intracelular. A digestão intracelular pode ocorrer a partir de substâncias absorvidas pela célula no processo de endocitose, no reaproveitamento de partículas ou na reciclagem de organelas velhas da própria célula. Mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas formadas por uma dupla membrana lipoproteica, encontradas em grande número, tanto nas células animais quanto em células vegetais. Pessoal, guardem bastante essa informação, tá? Inclusive pode ser uma questão de provas. As mitocôndrias, elas existem tanto nas células animais quanto nas células vegetais. E a principal função das mitocôndrias, gente, está relacionada à questão da liberação de energia para o metabolismo celular. O principal processo de liberação de energia nas células é denominado respiração celular. Isso aí também é questão de prova, tá, pessoal? É semelhante ao processo de combustão que ocorre nos motores dos automóveis, né? Nos motores, o combustível reage com um comburente, no caso o oxigênio, liberando energia para gerar o movimento do motor, ou seja, o gás carbônico que é liberado durante o processo. Nas células, o combustível é proveniente das moléculas orgânicas, principalmente a glicose, que é produzida ali, né, naquele processo de fotossíntese, né, e que os animais eles conseguem esse tipo específico de açúcar através da alimentação. Então, olha só, ao ser degradada na presença do oxigênio, a glicose ela libera o quê? Libera energia e gás carbônico. Essa energia liberada pela respiração celular, né, ela é utilizada para as atividades celulares e o gás carbônico ele é eliminado na respiração. As mitocôndrias são organelas que apresentam a capacidade de se autoduplicar e de controlar seu metabolismo, pois possuem material genético próprio. Informação também importante. Geralmente, pessoal, quando as provas de Enem, né, as provas de vestibular em geral, elas vêm falando sobre organelas citoplasmáticas, eles abordam bastante essa questão das mitocôndrias, tá? Então, bastante cuidado aí com esse tipo de organela. Vocês têm que guardar todas essas informações, né? Respiração celular, produção de energia, metabolismo próprio e também material genético próprio. Os cientistas atribuem esta capacidade das mitocôndrias à sua origem a partir de bactérias primitivas que passaram a viver nas células eucarióticas. Então, dentro da biologia existe sim essa teoria, né, de que as mitocôndrias, logo lá no início do processo, né, de formação da vida na Terra, elas eram bactérias primitivas que, com o decorrer do tempo, elas passaram a viver nas células eucarióticas e hoje nós as conhecemos na forma de mitocôndrias. Pessoal, vamos falar agora sobre os cloroplastos, né? Os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, possuem membrana lipoproteica, né? Ou seja, uma membrana formada ali que tem uma parte lipídica, né, e uma parte proteica, uma parte formada por proteínas e participam de processos energéticos. Então, olha só, pessoal, importante aí para vocês, né? Tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos, eles estão relacionados à produção de energia. A diferença é o seguinte, as mitocôndrias elas existem tanto nas células animais quanto nas células vegetais, porém, os cloroplastos, né, eles existem somente nas células vegetais e eles são responsáveis ali pelo fenômeno físico-químico denominado fotossíntese, que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre, né? Basicamente, a fotossíntese nada mais é do que a produção de energia, né, produção de alimento dos vegetais através da luz do sol e de água e sais minerais presentes no solo. Então, olha só, os cloroplastos utilizam gás carbônico e água na presença de luz e de clorofila e sintetizam carboidratos, né, principalmente a glicose,
e também o oxigênio. Este processo é de fundamental importância para a vida na Terra, pois transforma a energia proveniente do Sol em energia química para as diversas atividades metabólicas dos seres vivos, né? Está falando aí sobre a fotossíntese. Os cientistas acreditam que os cloroplastos, em um passado remoto, foram cianobactérias primitivas. Vacúolos. Os vacúolos são estruturas típicas das células vegetais e ocupam a maior parte do volume celular. Pessoal, nunca mais esqueçam dessa informação na vida de vocês. Vacúolos, assim como os cloroplastos, só existem nas células vegetais. No caso aqui, os vacúolos, a principal função deles é armazenar água e outras substâncias, como pigmentos, sais minerais, aminoácidos, carboidratos, látex, etc. Participam de diferentes mecanismos que controlam a quantidade de água no interior da célula. Então, pessoal, basicamente o vídeo de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like nos vídeos, comentar e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Abraços!